Olá! Sabe aquela sensação de estar numa encruzilhada, recebendo conselhos que parecem se contradizer? Um fala, olhe para o passado, para a tradição, e o outro alerta, cuidado com as tradições. E aí, como é que a gente navega nisso? Hoje, a gente vai usar um pouco de sabedoria antiga para tentar montar um guia, um mapa para esse dilema. Bora lá? Pois é, aqui está o centro da questão, o nosso quebra-cabeça. De um lado, um texto super antigo incentiva a gente a buscar os caminhos antigos, né? Como se ali estivesse a fonte da sabedoria. Mas aí, vem um outro texto e dá um alerta bem direto. Cuidado para não ser pego pela tradição humana. E agora, o passado é um guia ou é uma armadilha? Vamos tentar desvendar isso. Então vamos lá, começando pela primeira parte, o chamado aos caminhos antigos. Primeiro, a gente vai explorar esse argumento a favor de olhar para trás, sabe? Olhar para a história buscando uma direção. O que será que tem de tão poderoso nessa ideia de caminhos antigos? A promessa aqui é muito clara. A ideia é, quando a gente está no meio da confusão, numa encruzilhada da vida, a orientação é parar, olhar em volta e perguntar pelo bom caminho, aquele que já foi testado pelo tempo. E o resultado, olha que legal, não é só encontrar uma direção, mas achar descanso para a alma. Nesse sentido, a tradição não é um fardo, sabe? Ela é vista como uma fonte de estabilidade, de paz. Ok, mas por que essa importância toda de olhar para trás? Bom, para entender a urgência desse conselho, tem um texto, o Salmo 78, que funciona quase como um estudo de caso sobre o perigo de esquecer. E o interessante é que ele não se limita a dizer lembre-se. Ele mostra na prática, geração após geração, quais são as consequências. E elas são bem devastadoras quando a gente esquece. O que é fascinante aqui é o padrão que esse salmo revela. É como um ciclo bem trágico, que se repete. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, acontece algo extraordinário, o milagre. Depois, o povo esquece. Esse esquecimento leva à rebeldia. A rebeldia leva a consequências ruins. E no final, a instrução para a próxima geração é sempre a mesma. Por favor, lembrem-se. Manter vivo esse caminho antigo é basicamente a chave para quebrar esses padrões destrutivos. Ok, seção 2. Alertas sobre as filosofias vazias. Agora, a gente vai para o outro lado da moeda. Depois de ver toda a importância da memória e da história, a gente encontra um aviso bem sério contra um tipo bem diferente de tradição. O texto de Colossenses aqui adverte para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. A linguagem é forte, né? Não é um conselho do tipo, seria bom se. É um alerta contra escravidão. E o foco está justamente nessas palavras, vãs e enganosas. Isso já mostra que, opa, nem toda tradição é igual. Algumas podem parecer muito sábias, mas, na realidade, não passam de armadilhas vazias. E o termo usado aqui é tradição humana. O que é isso? São regras e rituais criados por pessoas que até têm uma aparência de sabedoria, mas que, no fundo, não têm substância espiritual de verdade. Então, o ponto crucial é esse. A crítica não é a história ou a memória em si. O alvo são essas regras, esses rituais inventados, que focam só no exterior e se vendem como caminho para a sabedoria, mas, no fundo, são ocos, sem nenhum poder real de transformação. E esses exemplos práticos ajudam a gente a entender o que são essas filosofias vazias. São aquelas listas de proibições, não manuseie, não prove, não toque. Ou então, um foco em tratar o corpo com severidade, como se isso fosse sinônimo de espiritualidade. Adoração de anjos, enfim, são regras baseadas em mandamentos e ensinamentos puramente humanos. Elas podem até ter uma aparência de piedade, mas não resolvem a questão central, que é o caráter da pessoa. Vamos para a terceira parte, o fio condutor da verdade. Ok, então a gente tem um chamado para honrar o passado e, ao mesmo tempo, um alerta para evitar tradições vazias. Como é que a gente junta essas duas coisas? A solução, parece, é mudar o foco, parar de olhar para a idade de uma ideia e começar a olhar para a autenticidade dela. Então, a pergunta é essa: se a idade de uma ideia não é o teste final, qual é? Essa é a questão central para o discernimento. Se algo não é bom só porque é antigo e também não é ruim só porque é uma tradição, como é que a gente diferencia uma coisa da outra? Qual é o filtro que a gente precisa usar? E a resposta, sugerida por este provérbio, é de uma simplicidade e profundidade incríveis. O verdadeiro teste não é a antiguidade, não é a popularidade, nem mesmo a complexidade de uma ideia. O teste é a honestidade dela,
a sua verdade. A autenticidade tem um jeito de ressoar que é inconfundível. É algo genuíno, como o provérbio diz, um gesto sincero. Olhando essa tabela, a diferença fica bem clara. O caminho válido, o tal caminho antigo, vem de uma fonte de verdade fundamental. O foco dele é o caráter, o nosso interior, e o resultado é estabilidade e liberdade. Agora, em contraste, a tradição vazia vem da invenção humana. O foco é só em regras externas, em rituais, e o resultado é escravidão e uma falsa humildade. A distinção, no fim das contas, não é sobre ser velho versus novo, é sobre ser verdadeiro versus ser oco. E chegamos na nossa última parte, navegando em nossas encruzilhadas hoje. Com esse mapa em mãos, como é que a gente aplica essa sabedoria antiga nos desafios do nosso mundo? Um mundo que é, ele mesmo, uma gigantesca encruzilhada. Pensa só, milhares. Esse é o número de novas ideias, de life hacks, de ideologias que disputam a nossa atenção todos os santos dias. Aquela encruzilhada dos textos antigos, hoje, se parece muito com o feed infinito das nossas redes sociais. A gente é bombardeado diariamente por um monte de filosofias, novas e velhas, e cada uma delas promete ser o bom caminho. A confusão às vezes é gigantesca. Mas o teste antigo, ele continua valendo. A pergunta ainda é: isso é construído sobre a verdade ou é só uma filosofia vazia? E aqui está a beleza da coisa toda. Essa ferramenta de discernimento, ela é atemporal. Diante de qualquer nova ideia, de qualquer guru, de qualquer tendência, a pergunta continua sendo a mesma. Isso tem a substância da verdade honesta ou é só mais uma regra externa com uma aparência de sabedoria, no fundo, uma filosofia vazia e enganosa? E a gente termina com essa reflexão. Em um mundo com tantas ideias novas surgindo a todo momento, quais são as verdades atemporais que guiam o nosso caminho? A questão final não é rejeitar o novo por ser novo ou aceitar o antigo cegamente. A questão é ter um filtro. Ao nos depararmos com a próxima encruzilhada da vida, não importa qual seja, a pergunta permanece: o que é que resiste ao teste da verdade honesta?